Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem for assistir depois pela internet, recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar a nossa atividade desta quinta-feira, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco, nos ajudando, nos auxiliando em mais esta noite, abençoando e iluminando aqui o nosso trabalho, cada um de nós que nos encontramos aqui presencialmente e aqueles que estão em seus lares também assistindo a nossa palestra. Iniciando a nossa atividade de hoje, oração de São Francisco, patrono aqui da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Vamos receber o nosso amigo Edilson Ascencio, lá do Centro Espírita Leonor, pagando mais uma dívida dele. Tudo bem, né? A gente vem com prazer, importante é isso, com alegria, né? Para a gente poder estudar junto, né? Porque a palestra, gente, ela é uma harmonização. A gente vai passar na fluidoterapia daqui a pouco, e é uma harmonização, né? É um aprendizado. Aprendizado muito mais para o palestrante, que é necessitado não só de pagar a conta. Essa conta é uma brincadeira, mas a conta no mundo espiritual é grande. Então, assim, a gente já assumiu esse compromisso lá no mundo espiritual. Eu vou dizer a vocês, eu nunca me vi fazendo palestra. Nunca pensei em fazer palestra. Na verdade, quando eu cheguei no Centro Espírita, eu nem imaginava que seria isso, né? Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai sendo direcionado para determinadas situações, e eu me recordo que lá, a casa que eu frequento, o Centro Espírita Leonor, eu tinha uma senhorinha que morava do lado da minha casa. Ela era espírita. Eu não era. Não tem problema. A gente se respeita, etc e tal. Mas um dia ela foi na minha casa e levou o livro dos Espíritos lá para mim. Levou porque eu pedi, né? Pedi ajuda, né? Naquele momento difícil. E ela falou para mim, filho, olha, esse livro aqui não é para você ler, é para você estudar, para você entender. E ali eu realmente comecei a aprender um pouquinho, né? E essa senhorinha me acompanha, viu? Ela me acompanha. E ela tem estado sempre comigo, assim, nesses momentos. Porque um dia ela falou assim, olha, a Sandrinha não vai estar aí? Vai lá você fazer a palestra. Eu falei, será? Não, vai você. Não tem ninguém aí. Vai ser primeira palestra do ano, não tinha ninguém. Eu falei, então tá bom. E a palestra estava pronta, gente. Né? Porque era meu testemunho da dor, do que eu tinha passado, como eu tinha chegado na doutrina espírita, enfim. É uma história longa que a gente pode até contar numa outra ocasião. Embora a gente vá falar um pouquinho da casa espírita hoje. Mas para a gente entender que a palestra ela tem esse fim, né, de harmonização, mas para o palestrante, ele tem uma questão pedagógica, que não é só ele estudar. Quando a gente vem aqui fazer uma palestra falando sobre algo, isso tem que internalizar em você. Né? Eu tenho que sair daqui e atender tudo aquilo que eu estou falando. Né? Eu não posso chegar lá fora e fazer diferente, né? Ou fazer alguma coisa diferente. Se eu acredito na reencarnação, eu tenho certeza, eu tenho que ter fé nisso e acreditar no que eu estou falando. Né? Ou seja, é por isso que, às vezes, vocês percebem, a gente fala de sentimento, né? Fala com o coração, fala o sentimento para fora, né? Que isso realmente está internalizado. Mas, enfim, isso é um outro assunto, outro dia a gente conta. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da Casa Espírita, e eu quero me lembrar de uma obra que, para mim, talvez seja uma das mais importantes. Pelo menos é a minha obra de cabeceira. Chamada Paulo Estevão, do nosso querido Chico Xavier,
com Emmanuel. É um romance, né? E nesse romance ele trata da história dos primeiros cristãos, mas em especial a da história de Paulo, o apóstolo Paulo, né? Conhecido na Igreja Católica como São Paulo. E ele começa contando o livro, falando de Estevão, etc. e tal, mas num determinado momento da trajetória aparece a figura de Saulo, Saulo de Tarso. Saulo chega a Jerusalém com uma missão. Jovem, austero, disciplinado. A missão de Saulo, que era um sujeito preparado para isso, era assumir o sinédrio. Era o conjunto de leis daquela época. Né? Então ele chega a Jerusalém no ano 34, logo após a crucificação. E quando ele chega a Jerusalém, é dito a ele que havia em Jerusalém, nas cercanias da cidade, um núcleo de trabalhadores humildes, que eram os cristãos primitivos, que era a Casa do Caminho. E ele fica curioso em saber porque aquele núcleo humilde de trabalhadores começava a atrair muita gente. E ele ficava pensando, o que será que está acontecendo lá? E ele, como senhor da lei, austero que era, ele resolve ir até a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, meus amigos, foi o primeiro núcleo cristão após a passagem de Jesus. Ali se reuniram os primeiros cristãos. Aliás, eles não tinham esse nome. Eram os homens do caminho. Né? A expressão cristão só veio depois, com a chegada. Quem deu esse nome foi Lucas. E quando ele vai lá, o mais interessante disso tudo é que a Casa do Caminho não era apenas um núcleo religioso. A Casa do Caminho era uma casa de acolhimento. Lá eram recebidos aqueles desvalidos, aqueles que eram ignorados pela sociedade. E lá eles eram acolhidos. Então veja, Emmanuel faz essa referência no livro. Não era apenas um núcleo religioso, era um núcleo de acolhimento. E eu falo isso, meus amigos, porque Eurípides Barçanufo, na obra Doutrina Viva, ele fala que esses primeiros cristãos, ou seja, aqueles que começaram a Casa do Caminho, foram que deram origem a essa situação toda. O que é o centro espírita, se não uma casa de acolhimento? Uma casa onde a gente recebe aqueles que vêm pela dor, para poder encontrar respostas às dificuldades do seu dia a dia. Muitos até sem compreender essa realidade. Chegam somente à busca de respostas. O meu caso não foi diferente. O meu caso foi exatamente igual a de muitos, que chegam sem saber o que iriam encontrar. Porque, muitas vezes, há uma certa ignorância, preconceito com relação ao que seria uma casa espírita. A gente vê pessoas chegando lá assustadas, estou dizendo em relação à casa que eu frequento. A pessoa chega achando que vai ver espíritos, que ali vai ter um trabalho, algo miraculoso. Não é? E não é isso que acontece. Aconteceu comigo. Quando eu cheguei na casa espírita, sentei ali na cadeirinha, e eu vi o sujeito falando lá de Jesus. Eu falei, nossa, mas Jesus eu já conheço. Não foi em busca de Jesus que eu vim aqui. Fui em busca de solução. Porque me falaram, vai lá na casa espírita. Essa senhorinha falou, vai lá na casa espírita, vai lá no Leonor, tal dia, tal hora. Eu fui, sem saber o que eu ia enfrentar. Né? Mas ignorava que o convite que eu estava recebendo naquele momento era um convite à minha transformação pessoal. E aí eu cheguei lá, e durante 2 anos, toda sexta-feira, eu ia lá, sentava na mesma cadeira, assistia a palestra, tomava o passe e ia embora para casa. 2 anos. Até eu entender aquilo que eles estavam querendo transmitir para mim. Não tinha ideia
Minha formação católica criava um certo embaraço a esse conhecimento que a gente recebe hoje. Mas eu estava aberto àquela situação. Mas eu tive que ir lá, durante esse período, entender, ouvir com humildade, para perceber que a transformação era em mim. Era eu que tinha que transformar. A casa espírita era só um instrumento dessa transformação. Eu assisti nas palestras, fui lendo livros, eu li um romance e um doutrinário, né? Para aprender, porque a leitura é um hábito. Então eu li um doutrinário, li um romance e começava a pensar, isso aqui tem algum sentido, isso aqui tem alguma lógica, né? Fui internalizando no trabalho, comecei a trabalhar no passe, né, na fluidoterapia, como a gente chama. E aí, então, eu comecei a entender melhor ainda o que é a vida no mundo espiritual da nossa gente, a nossa vida. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, diz Kardec. A casa espírita é um pronto-socorro espiritual, onde a gente vem em busca de amparo, acolhimento, é verdade, mas em busca de trabalho. Trabalho interior de cada um. E a gente acha que vem em busca de milagres. E quando a gente vem em busca de milagres e não se compromete com o trabalho, a coisa não funciona. Eu digo isso lá no atendimento fraterno para as pessoas que chegam lá. Olha, os amigos espirituais que nos acompanham, nos ajudam, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar conectados com os amigos espirituais. E eu digo aos senhores e às senhoras, o tempo todo nós somos testados. O tempo todo. Para saber se realmente nós estamos aptos a receber a ajuda. É como um professor, ele vai ensinar aquele que quer aprender. O que não quer aprender, responde a chamada e vai embora. Sai. Não atrapalha. Mas aquele que está realmente com vontade e vínculo de aprender, recebe ajuda. E aí não é só na casa espírita, gente. Isso é na casa espírita, no culto evangélico, na igreja católica. E eu me recordo de duas passagens muito interessantes. Um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro é uma história real de um ataque espiritual a uma casa espírita. Porque nós somos atacados. 2 anos como presidente da minha casa e eu posso dizer, sou atacado o tempo todo. Testado o tempo todo. Sempre me dá a oportunidade do escorregão. E eu falo, vou cair. Não posso ir por esse lado. Orai e vigiai. Vigiai a nossa conduta. Né? E aí, então, nesse livro, Aconteceu na Casa Espírita, há uma passagem em que uma senhora que trabalha no atendimento fraterno é impedida de ir ao trabalho. O marido não aceita. O marido diz, olha, você vai lá, é coisa do demônio. Lá no espiritismo, nós vamos dar para trás. Era a informação que ele tinha. Né? Até não fazia por mal, mas era a intenção, era a informação que ele tinha. Está lá no livro, não estou inventando a história. E aí o que acontece? É que ele estava sendo incentivado por amigos que queriam atacar a casa espírita. Afastar o trabalhador. Então eles iam intuir o marido, até que ela se afastou do trabalho, por conta dessa situação. E os amigos espirituais vão ao culto evangélico, se apresentam ao culto. E o pastor falava, olha, sujeito aí que vai na casa espírita, intuído, sujeito aí que vai lá, é do demônio, hein? Não vai. E o que ele estava querendo buscar lá? Ele queria reformar a casa dele, em busca de situações materiais. Mas há feito uma advertência. Aqueles que estavam no culto evangélico
e que estavam comprometidos com a mudança, cujo pedido estava em condições de ser aceito, era atendido. Ou seja, não é porque a gente é espírita ou vem na casa espírita que a gente é melhor que o outro. Isso acontece na Igreja Católica, acontece na Igreja Evangélica e acontece no Espiritismo. Mas nós temos que conectar com isso. Porque o sujeito vai lá na casa espírita, no atendimento fraterno, para fazer o atendimento, passar pelo atendimento, aquela coisa toda, mas se esquece que ele é o principal obstáculo da sua própria solução. Essa semana mesmo, teve uma pessoa lá, está passando atendimento, a gente vai lá, faz o acolhimento, fala, etc. Mas não mudou. Não adianta. Os amigos que a acompanham nem vão lá na casa. Os espirituais. Não podem ser acolhidos, porque eles estão naquela sintonia da pessoa. Então, gente, nós precisamos entender que a participação na casa espírita, sim, é muito importante. Porque a gente pode ficar lá em casa, é muito mais fácil, né? Nós tínhamos um palestrante lá, o Wilson deve lembrar, o seu Cláudio Virgílio. Cláudio falava, o passe delivery. Vai mandar um passe para mim. Você está lá, sabe, ora por mim lá. Vai lá por mim. Não, é o sujeito que tem. Eu me recordo, na época da pandemia, logo depois que nós abrimos o centro, apareceu um sujeito lá e falou, olha, o centro estava fechado. Mas eu sentava na porta lá, vinha e fazia a minha oração. E funcionava. Mas você vinha com o centro fechado? Eu falei, vinha. Eu vinha, ficava lá, fazia a minha oração, etc. Ou seja, a fé dele. A fé move montanhas. Né? Então a gente precisa compreender que o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que aqueles cristãos primitivos organizaram há 2000 anos. Eu me recordo, inclusive, do caso da mulher de Emmanuel, em outra obra, há 2000 anos. À época, Emmanuel era o senador romano Públio Lentulus. E a esposa, Lívia, se converteu. E foi presa numa catacumba. Imaginem, senhores, hoje nós temos uma casa, um lugar. Mas naquela época, o camarada tinha que ir num lugar muito difícil para se conectar com a espiritualidade. E há uma passagem muito interessante nesse livro, porque logo após a instalação da primeira casa em Jerusalém, onde estavam Pedro, Tiago e João, o primeiro núcleo cristão foi em Antioquia. E lá em Antioquia já estava Saulo convertido. Já estava convertido. E lá eles recebem uma comunicação. O ambiente da casa espírita em Antioquia era muito mais saudável do que em Jerusalém. Ali havia comunicações de voz direta. E houve uma mensagem em que havia sido solicitado um mensageiro que deveria ir a Roma e entregar uma mensagem aos primeiros cristãos que ali estavam chegando. Porque as coisas iam ficar complicadas por lá, com a chegada de Nero. E esse mensageiro foi João de Cleófas. E quando ele recebe a mensagem, ele é advertido. Vai levar a mensagem, mas não vai retornar. E ele aceita a tarefa, confiando na imortalidade. Ele sai de Antioquia e vai a Roma. E é nessa ocasião em que a mulher do senador romano, Públio Lentulus, Lívia, é aprisionada nas catacumbas. Ela é presa e martirizada. Naquela mesma noite, na prisão, ela troca de roupas com Ana, porque ela estava vestida a caráter.
matrona romana que era, e ela disse para Ana, sua empregada, vamos trocar de roupa, eu quero morrer com humildade, com simplicidade. E no dia seguinte, quando amanhece, Ana é confundida com Lívia e é solta. E Lívia é crucificada, martirizada. Mas eles enfrentaram aquela realidade com dignidade, com esperança, com fé. E nós, meus amigos, hoje, muitas vezes, nos tornamos reticentes a ir à casa espírita, a ir à igreja, a ir a fazer qualquer coisa. E eu falo para as pessoas, olha, você pode sim viver a sua vida, você deve viver a sua vida. Você deve ir à academia, você deve trabalhar, precisa cuidar do seu lazer, mas precisa cuidar do espiritual. Quer seja na sua casa, no seu momento de oração, com a sua reflexão, e na casa espírita. Porque o que é uma casa espírita? Se não um pronto-socorro espiritual. O que nós vemos através das paredes é só o que os nossos olhos enxergam. Mas aqui há uma rede de proteção, um farol que ilumina espíritos desencarnados que muitas vezes são atraídos para virem aqui ouvir o que está sendo falado, o que está sendo dito, não é? E os depoimentos que nós estamos fazendo. Ontem eu tive numa casa de dependentes químicos, aí em Araçoiaba, e é um aprendizado. Porque chegando lá, o pessoal fica meio assim, né? E já chamei todo mundo na chincha lá. Falei, o negócio é o seguinte, meu irmão. Eu não vim aqui para ensinar, vim para aprender. Vamos começar. Quem vai me ensinar? Né? Todos nós somos aprendizes. O que nós não podemos é desistir. E eu disse a eles, falei, olha, me deram testemunho. Estou cursando o 4º ano da faculdade de Direito, com 58 anos de idade, após ser aposentado. Todos os dias, quando eu saía da minha casa, eu pensava, eu vou desistir. Amanhã eu não vou ir. Mas eu venci. Até chegar agora. Então a gente tem que encarar essa realidade. Dar o testemunho. Né? E é o que nós fazemos aqui. Uns com os outros. Porque quando nós chegamos a uma casa espírita, nós olhamos para aquelas pessoas e vemos que todos nós temos as nossas dificuldades. E não é o fato de nós sermos espíritas que nós somos melhores que os outros. Lá na casa do caminho havia problemas. Tiago, por exemplo, pensava diferente dos demais. Ele queria se consorciar com os judeus, porque tinha medo da retaliação. Até que Saulo um dia falou, Pedro, resolve esse negócio aí, ó. Você não é o chefe? Não foi você que Jesus disse que era a rocha? Simão Pedro, resolve aí. Para que lado nós vamos? Nós vamos seguir para o lado de lá, com as imagens, com os prosélitos? Ou nós vamos confiar em Jesus? Foi lá que começou essa história. E o cristianismo primitivo é o espiritismo de hoje. É o mesmo. E aí, quando eu comecei a entender isso, falei, Jesus, eu já estava aqui há muito tempo. Eu já tinha compreendido isso, só faltava cair a ficha. Né? Porque o que se prega no espiritismo? Causa e efeito. Somos frutos das nossas escolhas. Hoje nós escolhemos estar aqui. Ainda bem. Né? Mas poderíamos estar em qualquer outro lugar. Escolhas pessoais de cada um de nós. E vejam, vamos fazer um parêntese aqui. Nós não vamos caminhar para a santidade nessa encarnação. Vamos? Eu não. Eu também não. Ninguém vai. Né? Por quê? Porque nós estamos nesse processo.
Estamos caminhando nesse processo evolutivo. Levará séculos. Imagine, pelo nosso sofrimento, o quanto coisa errada a gente fez nas encarnações anteriores. O quanto nós estamos pagando. Eu falo, meu Deus, eu nem quero saber. Nem quero saber. Eu nem quero saber. Imagina só se a gente tivesse a possibilidade de lembrar o que a gente fez na vida anterior. O quanto envergonhado a gente estaria hoje. Mas Deus é tão bom e tão maravilhoso que nos dá o esquecimento. Ou seja, quando nós reencarnamos no processo de retorno, o espírito esquece tudo aquilo que ele fez na encarnação anterior. Ele tem lampejos, ele tem ciência de muitas coisas que aconteceram. Eu já devo ter contado aqui a história do avô do André Luiz, Cláudio, que encontra com o André Luiz no mundo espiritual. Ele encontra o avô numa região umbralina no mundo espiritual. E quando ele encontra o avô, ele fala, conheço esse camarada. Era o avô dele, Cláudio. O Cláudio era um sujeito bem de vida, rico, apegado às coisas materiais. Era o mesmo Cláudio lá no mundo espiritual. Estava igualzinho. Ele encontrou com o avô segurava algo nas mãos, que ele pensava que era ouro. E ele perguntou, eu preciso sair daqui, eu preciso achar uma saída, levar esse ouro para minha casa. E ele já estava há 40 anos no mundo espiritual. E aí quando ele reconhece, André Luiz reconhece a presença do avô, e eles começam a conversar, o avô cai em prantos. Porque ele já havia começado a perceber, no mundo espiritual, que era o mesmo Cláudio da última encarnação, mas já com uma situação de mudança. Opa, alguma coisa está acontecendo. E quando ele vê o neto, ele fala assim, então eu já morri, já desencarnei. E aí ele cai em si. Ele se arrepende. E aí ele começa a pensar que naquela última encarnação ele havia sido um homem de posses. Mas ele havia usurpado a herança da irmã, Ismênia. E se arrependeu, lá no mundo espiritual. E aí então os benfeitores que estão ao lado de André Luiz dizem, olha, agora o avô vai ter que reencarnar. Calderaro diz, olha, o seu avô precisa reencarnar. Precisa reparar esses erros. E ele vinha só com 2 missões nessa encarnação. Apenas duas. A primeira, como na encarnação anterior ele veio na riqueza, nessa ele vinha na pobreza. Mas vou chegar lá, Wilson, vou chegar lá. E aí, então, diz, olha, mas não é só isso. Vai ter que reencarnar com aquela irmã que ele usurpou, que ele tomou o dinheiro. Mas não precisamos ver se a irmã quer. E aí Ismênia, já encarnada, é chamada. Olha, Ismênia, esse é o Cláudio, aquele seu irmão da vida passada, que ele roubou a herança, etc. E tal. Aceita a Cláudia na condição de filho? Parece o casamento, né? Aceita a Cláudia na condição de filho? Sim, aceito. E Ismênia já estava reencarnada no Rio de Janeiro, em Bangu, para onde ele teria que vir. O negócio começou a pegar agora, né? Começou a pegar. E aí é dito para ele, olha, agora ele vai vir, vai reencarnar, vai ser pedreiro. Agora vai pegar a enxada, agora vai trabalhar. Agora ele vai precisar reparar aquele erro da encarnação anterior. E aí, causa e efeito. Então, se nós estamos aqui hoje, provavelmente defendendo o Espiritismo, ou falando de Jesus, eu quero crer que na encarnação anterior, eu devo ter ofendido Jesus, blasfemado. E aí agradeço a possibilidade de estar aqui falando, né? Consequências dos meus erros das vidas passadas. E eu tenho certeza disso, gente. E eu tenho certeza, convicção plena dessa situação. É por isso que eu não nego esse trabalho.
Porque eu nunca pensei em fazer palestra na vida, pô. E quem me conhece na vida real, no meu dia a dia, sabe que eu não sou uma pessoa de falar assim espontaneamente. Né? Mas quando eu chego aqui, eu começo a falar. E muitas vezes não sou eu falando. Muitas vezes a gente é intuído a falar. A gente recebe determinadas intuições a falar. E eu agradeço esse irmão espiritual que me ajuda. Que está sempre comigo. Ele fala, pode ir lá, vai lá. Mas, ele fala, você tem que estudar, meu filho. Você tem que estudar, porque se você não estudar, você não vai ter o vocabulário. Você não vai conhecer o assunto. Como é que você vai falar? Não é? Então, trabalho, gente. Né? E o que eu quero dizer é que, nesse contexto, a casa espírita é muito importante para todos nós. A nossa participação, nós entendermos a nossa realidade, né? Para ajudar nesse processo. O trabalho que se faz nessa casa é um trabalho muito bonito. De cuidado com os animais. Reconhecidamente muito bonito. Alguém pode até ignorar, pode falar alguma coisa, etc. Mas não são nossos irmãos? Hã? Se nós observarmos as obras de André Luiz, em especial Evolução em Dois Mundos, ele fala que o espírito, o princípio inteligente, ele passou. Não é que nós somos animais. O princípio inteligente passou por todos esses processos de evolução. Desde o início, até chegarmos aqui. Eu me recordo de uma passagem de Chico Xavier, aliás, várias, em que ele se refere a isso, quando ele fala da alimentação, quando ele fala, por exemplo, dos remédios homeopáticos. Por quê? Porque nós já estivemos nessa condição. Chico falava, tudo que é natural você pode comer. Mas bem, você já esteve lá, o princípio já passou por lá. E os remédios também são assim, os homeopáticos. Né? Ou seja, nós somos seres da criação no processo de evolução. Hoje nós estamos aqui. Estamos caminhando. Agradecendo a Casa Espírita que nos recebe, ao culto evangélico, à Igreja Católica, da onde a gente também participou durante muito tempo. Né? Mas, hoje, reconhecendo que nós entendemos como uma diretriz das nossas vidas, vamos trabalhar em cima disso. Mas a gente não pode esquecer que nós precisamos fazer a nossa parte. Os amigos espirituais nos ajudam muito. E eu posso dizer isso a vocês. Quando menos espero, eu recebo as respostas. Não diretamente. Senão ficaria muito fácil, né? Mas Deus mostra, olha, tá vendo só esse caminho? Se ia se dar mal. Era o outro que você tinha que ter seguido. Né? Mas a gente precisa estar conectado com o mundo espiritual. Então, gente, vamos agradecer, como Jesus falava, tudo dai graças. Agradecer o fato de nós estarmos aqui, agradecer a nossa família, aqueles entes queridos que estão conosco, que muitas vezes é a pedra no nosso sapatinho, né? Que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de compreender o estado de evolução dele, os problemas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta. Mas nós não podemos desistir. Temos que trabalhar. Gente, era isso que eu queria falar nessa noite, mas eu também abro para perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, nós estamos aí para responder. Se a gente souber, o Wilson está aí. Só não me pergunte dos animais do mundo espiritual, que eu não sei responder, que eu não estudo essa parte. Eu aprendo com ele, né? E aprendo com o meu cachorro lá agora, não é que é o meu, é do meu filho, né? Agora ele comeu, né? Porque ele vai embora, larga lá, o cachorro fica lá comigo, né? Um sujeito que nunca teve cachorro na vida, né? O primeiro cachorro foi agora. Tem 2 anos que está lá comigo. Agora também não vão levar mais, né? Vai ficar lá. Agora vai dar briga, né? Porque ele fica lá e agora você vai pegando com o bichinho, né? E aí como é que faz, né? Não é assim que funciona? É assim, gente, é assim, né? E aí a gente olha para aquele ser e você fala assim, tem algo aqui, né? Há uma obra de Ramatiz, Ramatiz não é espírita, mas é espiritualista, que ele fala, chamada
Fisiologia da Alma, que ele fala inclusive das questões da alimentação, e ele trata disso lá, em relação aos animais. Muito interessante. André Luiz fala muito dos animais. Muito. Não só no Nosso Lar, mas em outras obras também ele fala. Algumas pessoas podem até ignorar, mas ele fala muito, né, sobre a presença e ajuda e auxílio dos animais no mundo espiritual. Estão lá. Seres da criação que nos auxiliam no processo. Mas esse assunto eu não vou entrar, não. Esse assunto eu vou deixar para o Wilson falar numa outra hora, numa outra oportunidade. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela paciência, né? Estar aqui ouvindo eu falar. Muitas vezes falo das minhas coisas pessoais, mas elas são importantes porque todos temos os nossos problemas. Esses dias, lá nessa casa de recuperação, o objetivo era falar do livro Nosso Lar. O estudo é Nosso Lar, para dependentes químicos. Aí o sujeito levantou a mão lá e falou assim, mas o senhor vai falar aí de meios de proteção, combate às drogas? Eu falei, meu irmão, eu vou falar de gente. Gente que nem nós. O André Luiz era um encarnado. Chico também, Emmanuel também. Vou falar de gente. Tá bom para você? É sobre isso que a gente vai falar. Sobre gente. Gente que tem problemas. Né? Tem dificuldades. Muitas vezes cai, muitas vezes erra, mas precisa forças para aprender. E nós encontramos essas forças em Deus, em Jesus, na oração, na prece, no trabalho, né? Na oportunidade que nós recebemos para trabalhar. Às vezes, muitas vezes, a gente se vitimiza, né? Acha que a culpa é do outro. Não, a culpa é nossa, vamos trabalhar isso entre nós. Vamos resolver essas situações, né? E aí a gente vai entendendo, vai tendo mais paciência. Mas se vocês quiserem desenvolver a paciência, assumam a condição de síndico de prédio, que é o que eu tenho lá. É difícil, viu, gente? Aí o camarada tem que ter paciência, porque aí é 24 horas por dia o camarada ligado, né? Naquelas questões ali, não é fácil. Mas eu já falei, ó, já que eu tenho que pagar, vou pagar de uma vez. Não vou deixar boleto para trás, não. Ficar mais um ano de síndico aí para dar uma amenizada na minha conta. Que não é fácil lidar com gente, né? Quando os conflitos, os interesses aparecem, né? Mas é assim. Obrigado, gente. Vamos fazer a prece? Elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a Francisco de Assis, aos amigos protetores dessa casa, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui essa noite, reunidos, porque foi o Mestre que nos asseverou, quando 2 ou mais estiverem presentes e reunidos em meu nome, lá estarei eu presente. Estamos certos, Pai, da presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores, protetores dessa casa, anjos guardiões, protetores dos animais também, acreditando na imortalidade da alma, na reencarnação, nos processos evolutivos do espírito desde o início. Que nós possamos aproveitar essa encarnação, realizarmos as nossas tarefas, cumprirmos as nossas missões. Ao chegarmos ao final, então, temos a consciência de procurarmos estar com, não o sentimento de dever cumprido, porque o dever cumprido é quando você encerra uma jornada. Em certa ocasião, agora recentemente, eu recebi essa informação dos nossos amigos espirituais. O dever nunca está cumprido quando se tem Jesus no coração. Sempre há algo a ser feito. E nós precisamos trabalhar e ajudar o próximo, sempre. Que assim seja. Obrigado, gente.